Secretária Patrícia, conta pra gente como você vivenciou esse início, como você recebeu o resultado e como isso impactou no seu dia a dia. Obrigada, prefeito. Primeiro, por mais que todo o respeito que eu sempre tive pela doença, toda a disciplina e os cuidados, a gente sempre imagina que nós não vamos pegar, até que alguém próximo da família pegue. Então foi uma surpresa, até porque eu fui uma pessoa assintomática e sábado eu estava bem e sábado à noite, às 6 horas da tarde, eu comecei a sentir dores fortes no abdômen. Até então eu achava que era pedra no rim, jamais achava que pudesse ser o Covid. E as dores foram aumentando, junto veio a falta de ar e também eu tive febre. Mas é uma febre diferente, prefeito, é uma febre que ela não disciplina e não apresenta no termômetro, é uma febre interna. Chegando no pronto atendimento, então logo eu fui examinada e quando foi feita a tomografia, detectou clinicamente o Covid. Os pulmões estavam infeccionados, clinicamente eles usam vidro fosco e árvore em brotamento, onde detecta que a gente está com o Covid. Mas interessante, a secretária Patrícia teve o exame técnico, o exame da tomografia que detectou e apresentou os sintomas, mas ela fez um teste, né, secretária? O primeiro teste que é o resultado. Isso mesmo, o primeiro teste deu negativo, eu fiz logo na terça-feira e depois eu repeti o teste na quinta-feira, onde apresentou positivo Covid-19. Nós temos falado muitas vezes aqui para vocês que os testes têm uma janela para que eles possam ser realizados. O da secretária Patrícia aconteceu exatamente isso. A janela se apresentou e ela precisou fazer 2 testes para que pudesse ter a confirmação. O primeiro deu um falso negativo e o segundo apresentou de fato esse resultado positivo. Depois de que você saiu do hospital, o que você fez? Quais foram as atitudes que você tomou na sua casa em relação à sua família? Então, prefeito, a médica deixou muito claro que independente do resultado, seja positivo ou negativo, o isolamento ele é radical. Saindo do hospital, eu tive que entrar em isolamento, totalmente da minha família, ficar num cômodo. Eu moro num apartamento que não é grande, é um apartamento pequeno, e eu tive que me isolar no meu quarto. O meu marido ficou comigo. Já relatei ao senhor também, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que eu tive que me ausentar do meu filho. Uma criança de 10 anos não tem a maturidade de ver a mãe acamada, não poder beijar, não poder abraçar. Isso foi muito difícil, mas essa disciplina fez com que nem ele positivasse, nem o meu marido, que também ficou 14 dias. Tão logo a médica exigiu o afastamento dele também, até porque poderia estar com Covid, e no final ele acabou não positivando pela disciplina que a gente teve em eu ficar somente no quarto. Como é que foram esses sintomas? Quando você esteve em casa, você ficou sozinha, só com o seu marido, o seu filho ficou fora de casa, e como é que foram os sintomas? Você sentiu outros momentos de dificuldade de respirar? Você se sentiu bem, se sentiu fraca? Como é que foi isso para você e como é que você se sentia diante desses momentos? Então, prefeito, dizer que foram os 3 piores dias da minha vida. São 14 dias de isolamento, mas os 3 primeiros dias foram muito difíceis. A médica, o meu oxigênio no sangue estava muito bom, só que os 2 pulmões estavam infeccionados. Então, naquele momento, ela me deixou em observação, não fiquei na internação, mas os sintomas são horríveis. O vírus, ele não é brincadeira, ele veio muito rápido no meu organismo. Eu vou dizer a vocês que eu não conseguia me levantar da cama, eu tinha uma dificuldade para respirar, uma dificuldade para dormir. Você não consegue deitar, que a falta de ar é muito grande, e você não imagina que até sexta, até sábado você estava bem e na madrugada de domingo você estava naquele estado. Então foram 3 dias com falta de ar, com febre. Paladar eu perdi os 14 dias, o olfato eu perdi, mas depois dos 3 dias, prefeito, que foram os piores, que na hora assim é um sentimento que passa um filme que você pensa, nossa, chegou a tua hora. E nesse momento passou e eu pedi muita oração divina, que se fosse para ser o momento, eu agradeço as orações que todos fizeram. E depois do 3º dia de recuperação, meu organismo ele reagiu super bem. Então isso fez também com que os 3 foram difíceis, mas depois foi mais tranquilo. Aí é o sintoma de uma virose forte. Você continua com muita dor no corpo, mas aí você não tem mais a falta de ar. E não ter a falta de ar, você já consegue se alimentar, porque com a falta de ar você se alimenta, volta, e você não consegue reagir, o seu corpo... É inacreditável, não dá para imaginar que você está bem e de repente você está naquela situação acamada.
Em casa, você compartilhava o cômodo? Não, você ficou num cômodo separado, seu marido não entrava no cômodo, colocava alimentação na entrada, é isso? Isso mesmo, prefeito. Até quando a gente vê na imprensa, a gente olha e choca porque é radical. Você recebe alimentação na porta. Isso aconteceu comigo, né? Então, eu não tinha contato com meu marido, eu não tive contato com ninguém. Eu fiquei apenas no meu quarto, apenas me ausentava para tomar o banho. E nesse momento, quando os talheres, tudo isso era separado também? Tudo separado, tudo que eu utilizava foi deixado separado, toalha, eu só tenho um banheiro em casa, então teve essa dificuldade, porque o meu marido também precisava utilizar o banheiro, então a gente teve que fazer uma divisão total. E isso, prefeito, eu vou dizer que vale a pena, porque ele talvez não teria o retorno como eu tive. Cada pessoa reage de uma forma, né? Depende do organismo, vai reagir de uma forma. E eu reagi bem, por mais que foram 3 dias muito difíceis, a disciplina de não ter o contato facilita. Como é que foi o acompanhamento da equipe da Vigilância Epidemiológica? Eles entraram em contato, ligavam para você, a equipe médica te acompanhava, monitorava? Recebia ligação até para a gente ter o monitoramento de como eu estava, né? Principalmente se tinha febre, qual era o sintoma, né? E se perdurasse a falta de ar, teria que voltar ao hospital, né? Você se sentiu bem acompanhada, bem monitorada pela equipe? Sim, bem acompanhada, e a preocupação também é quando a gente era questionada como o nosso corpo reagia. Era engraçado que as perguntas são diferentes, porque é um protocolo que para cada organismo vai ser diferente. O que eu passei, talvez a outra pessoa não vai passar. E como é que você viu agora, quando terminou esse prazo de isolamento, como é que você se sentiu nesse período? Como é que você estava ali na fase final? Você se sentia bem e você já queria sair mesmo estando bem, ou você esperou até o último dia? Eu esperei até o último dia, prefeito, até porque a disciplina nesse momento ela é fundamental. É difícil, o psicológico ele fica afetado, você está longe do seu filho, você fica imagina num quarto pequeno, você não tem contato com ninguém, né? Hoje, claro, você tem o celular, você faz videochamada, você se comunica, mas eu sou uma pessoa, quem me conhece, eu sou uma pessoa muito sensível, eu valorizo o toque, eu valorizo o abraço, a relação interpessoal, isso me fez muita falta. Então, claro, muitas leituras, e você vai, né, buscando alternativa, porque o seu cérebro, se você não ocupar o psicológico, prefeito, eu vou dizer, se a pessoa não manter um equilíbrio nesse período de 14 dias, com certeza o psicológico ele também pode afetar na recuperação. E agora, secretária, depois desse período, depois desses 14 dias, voltando para cuidar da Secretaria de Educação, das nossas crianças, dos nossos jovens, qual é a grande lição que você leva e qual é o grande conselho que você dá para a nossa cidade de Blumenau? Então, prefeito, disciplina, né? Disciplina desde o início de sair de casa, usar álcool em gel, usar máscara. A disciplina, se você for uma pessoa suspeita ou que esteja com o Covid, isolamento total, isso é fundamental. Eu fico muito triste, claro que agora que eu vivenciei, está internalizado em mim todo o sufoco, toda a dificuldade que eu passei, de ver as pessoas na rua, todo o trabalho que a prefeitura tem feito, a Secretaria de Saúde, e as pessoas estão achando que está passando, que é banal, que não vai acontecer comigo, que passa, eu sou o super-homem, se pegar em mim eu vou dar conta. Gente, o vírus é muito sério. Sexta-feira eu estava super bem, sábado eu estava hospitalizada. É um vírus que os próprios médicos estão tentando descobrir, e se nem a medicina tem a resposta, qualquer ser humano tem que entender que a gente está propício a estar pegando esse vírus. Lembrando, né, ela falou que sexta-feira ela estava bem, sexta-feira, véspera dela ter sido diagnosticada a primeira vez no hospital, nós tivemos uma reunião aqui, ela estava sentada exatamente nessa cadeira, não apresentava sintoma nenhum e de repente no sábado ela estava contaminada. Isso aqui reflete a importância de que nós temos, enquanto cidade, enquanto sociedade, enquanto cada um, de tomarmos os devidos cuidados, né, para que a gente possa nos proteger, proteger nossos amigos, proteger nossos familiares. O exemplo que a secretária Patrícia trouxe aqui, de que o isolamento bem feito na sua casa, na sua residência, vale a pena. Vale a pena porque ela cuidou da saúde do marido, e quando ela retirou o filho de 10 anos de casa, mesmo que fosse doído naquele momento, ela soube que era por um bom motivo, pelo bem do filho, pelo bem do futuro dele e da saúde dele. Essas ações demonstram que a gente pode e deve se unir para que juntos, como família e como cidade e sociedade, podemos vencer o coronavírus, não é isso, secretário? Com certeza, sem dúvida, prefeito. Que Deus os abençoe. Parabéns, secretária, pelo seu exemplo de vitória, de dedicação em relação ao coronavírus. Eu acho que você trouxe um testemunho, um depoimento muito claro aqui de que quando a gente respeita as normas que foram feitas
pela ciência, pelos nossos médicos, nós temos condição de superar os grandes desafios. Você venceu um grande desafio e está aqui para todos que têm nos cobrado, têm nos solicitado um pequeno depoimento, um pequeno exemplo de que a gente pode vencer o coronavírus, e está aqui um exemplo de que a ação organizada, estruturada, com respeito às normas, traz um grande resultado para a sua família e para toda a sociedade. Obrigado, secretário.